Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar de tudo que aconteceu no dia no resumão da bola. Gabigol perde pênalti e o Flamengo fica no empate em 0-0 com o Vasco. O Santos vence mais uma, dispara no Paulista, a gente vai falar sobre isso. Em compensação, o Corinthians entra na zona do rebaixamento e Rodrigo Caetano na CBF. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã no primeiro clássico carioca da temporada e vejam só, o Flamengo, todo poderoso, né? Quando eu falo assim não é ironicamente, com bons valores, com o técnico Tite, com um elenco espetacular, teve muitas dificuldades contra o Vasco da Gama. Não muitas dificuldades, teve dificuldades, né? O Léo Jardim foi eleito o melhor em campo, não apenas pelo pênalti defendido aos 44 do segundo tempo do Gabigol, que tem um retrospecto muito positivo, mas ultimamente ele perdeu 3 dos últimos 4 que ele bateu. O Gabigol perdeu espaço, virou reserva, né? E aí tem toda a celeuma dele ir para o Corinthians, não ir, aquela coisa toda, aquele relacionamento com o Tite, que ficou estremecido quando o Tite era técnico da seleção, e ele, né, botou num carro de som lá a galera xingando o Tite porque não tinha levado ele, aquela coisa toda. E eu já jogo numa seleção. A vida dá voltas, hoje o Tite é o técnico dele no Flamengo. E ele não é um titular, o titular é o Pedro, mas ele vem recebendo oportunidades, está mais comprometido, está mais fininho em relação ao ano passado, isso dá para perceber claramente. Mas assim, o Léo Pereira também teve que salvar 2 bolas praticamente em cima da linha. Então quando a gente fala que o Léo Jardim foi um cara de destaque, um cara ameaçado, o Vasco também teve os seus ataques, teve os seus momentos. O Emiliano Dias, inclusive, confirmou que o Verratti tem uma fissura na costela, está machucado e é uma preocupação aí para o Vasco da Gama, porque inclusive o Léo Pereira salva numa cabeçada que ele tira do goleiro e a bola está entrando e o Léo Pereira salva. Agora, foi um jogo de lances polêmicos, como tem sido o Campeonato Carioca, né? De péssimas arbitragens. Bom, e quem apitou foi o Wagner do Nascimento Magalhães, que perdeu o escudo FIFA e que eu acho com muitos problemas. O David, ex-jogador do Inter, do Fortaleza, do Cruzeiro, deu uma cotovelada no Gerson, que é inacreditável como ele não tenha visto, né? Como ele não tenha expulsado o jogador do Vasco. Porque ele, cara, a imagem é muito clara, ele está olhando para o Gerson, ele está engatilhando o cotovelo e ele dá no gogó do Gerson. E mesmo assim não é expulso. Depois tem um pênalti bem marcado, né, do zagueiro João Vitor no Arrascaeta, né, aquele passapé, né, o Arrascaeta corta, até saindo da área, o lance está bem no limite, né, e o João Vitor no passar acaba derrubando, ele marca sem titubear, ele está próximo da jogada. E aí o Gabigol acaba desperdiçando. E aí tem mais uma polêmica, que é se o Léo Jardim acabou avançando, se adiantando ou não na cobrança. O Gabigol bateu mal, tá? Para começar. E o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, reclamou bastante, né? E foi chamado até a cabine do VAR, na verdade o escritório lá, né? Para que ele analisasse o lance e os caras explicassem para eles o que o VAR analisou. Né? A partir de agora tem VAR entre jogos dos grandes do Rio de Janeiro, não tinha na primeira fase, mas depois de tantas arbitragens ruins, com os caras deixando passar, e é curioso, né, porque o VAR deixou passar essa agressão do David no Gerson. Mas enfim, os caras mostraram para o Spindel que não tinha uma imagem conclusiva para dizer que o Léo Jardim ele tinha se adiantado no pênalti. Por quê? Porque o pé dele, um dos pés, precisa estar sobre a linha, não necessariamente tocando pode estar no alto. Então, se ele estiver pegando o impulso e o pé dele estiver na altura da linha, ele ainda está em condição legal. E as imagens realmente não são conclusivas para determinar que ele se avançou ou não. O fato é que ele foi bem, pegou o pênalti, o Gabigol perdeu, e com isso o Vasco e o Flamengo ficaram no 0-0 nesse primeiro clássico da temporada. Vamos falar do Paulista, porque o Santos venceu mais uma. 2-0 sobre o Guarani até tem incomodado nesse Campeonato Paulista, né, tirado ponto de algumas equipes, mas o Santos venceu 2-0 na Vila Belmiro com 2 gols do Guilherme. O Guilherme fez tudo, né? Sofreu pênalti, bateu o pênalti do primeiro gol e no segundo gol recebeu uma bola do Morelos e acabou invadindo a área pelo lado esquerdo, bem na sua característica, chutou cruzado. O Guilherme que aos pouquinhos vai se afirmando nesse time, é um time cascudo, é um time interessante. Teve bola na trave, né? Teve chute do Pituca, o Santos chegou no segundo tempo, dominou as ações, poderia até ter ampliado o marcador em outros momentos e venceu, assim,
com uma certa autoridade. A gente está falando de um time que tem 4 vitórias em 5 jogos e que também vive uma reformulação, né? A exemplo do Corinthians, né? Inevitável a comparação, que mudou a diretoria, teve que reformular também, e aí você vê o Santos funcionando, as coisas acontecendo, com jogadores experientes e alguns que estavam no Corinthians, né? Uma coisa maluca. Com isso, o Santos de Fábio Carille está praticamente em busca de uma classificação para a próxima fase, o que já seria um upgrade em relação aos últimos anos. O Santos nem classificava e corria risco de rebaixamento no Paulista. Pois bem, o Santos lideraço do Grupo A, 8 pontos do segundo colocado, então nada de braçada aí, tá tudo tranquilo, mas realmente a rodada deixou o Corinthians na zona do rebaixamento. O empate do Ituano acabou fazendo com que o Ituano subisse uma posição e os 2 últimos na classificação geral acabam rebaixados ao fim da primeira fase. E o Corinthians está lá. O Corinthians é o penúltimo colocado com apenas 3 pontos ganhos. Ele só não tem menos pontos do que o Santo André. E por isso, na classificação geral, aqui, ó, o Santo André tem 2, o Corinthians tem 3, a Portuguesa tem 3 também, mas nos critérios está à frente. E o Ituano, como eu disse, que empatou seu jogo, foi a 4 pontos. Que situação para o Corinthians. Para a gente fechar, o Rodrigo Caetano realmente deixou o Atlético Mineiro depois de 3 anos por lá para assumir o cargo de diretor de seleções. Recebeu um convite da CBF, já estava negociando e há um acerto extraoficial, que ainda não foi oficializado, isso vai acontecer nos próximos dias, de que o Rodrigo Caetano agora vai capitanear, liderar esse processo na seleção brasileira. Tardiamente, né? Porque a gente já tem uma Copa do Mundo daqui 2 anos, já estamos no meio do ciclo, já éramos para ter definido isso, mas ficamos sempre nas mãos do Edinaldo Rodrigues, que centralizou tudo. Agora sim, ele contrata o mais competente, ou um dos mais, né? Para mim o mais competente, diretor executivo do futebol brasileiro. O Rodrigo Caetano é mestre, gênio nessa função. Claro que vai ser diferente, né? Numa seleção brasileira você tem outras atribuições, né, do que num clube, que você precisa ter um mercado agressivo, lidar com empresários, jogadores, clubes, né, contratar e tudo mais. Na CBF ele vai administrar muito mais a relação dos jogadores com os clubes, esse contato com os atletas, ficar próximo da comissão técnica, ver calendário, logística, um cara que vai cuidar de muitas coisas, né, sendo diretor de seleções, o Rodrigo Caetano. Toda sorte para ele, todo sucesso para ele, e o Atlético vai ter que ir em busca agora de um executivo para a função, porque é importante, precisa e está perdendo um grande nome para a CBF. O que vocês acharam dessas notícias todas aí? Comenta aqui. E inscreva-se no canal. É madrugada, é quando eu posso postar. Você, inscrito, recebe a notificação. Então, conto com você. Vamos juntos. Até a próxima. Tchau!